Eu quero de coração agradecer a todos os irmãos que se empenharam no nosso projeto do show de prêmios, direto ou indiretamente, doando algumas iguarias. Foi um tempo muito legal, né? E nós estamos na expectativa. A fábrica lá em São Luís estão trabalhando para sexta-feira já embarcarem as nossas poltronas para até o dia 31 já estarem aqui, em nome de Jesus. Estamos orando e acreditando que dará certo. Então, muito obrigado realmente por abraçar esse projeto. Queridos, domingo que vem é 25 de dezembro e a gente vai estar fazendo um culto especial aqui na igreja somente à noite. Tá? Dia 24 liberamos para passarmos com os nossos familiares e dia 25 nós vamos ter um culto especial somente aqui na sede à noite. Culto de Natal, com a cantata de Natal, o Pasquite vai estar se apresentando e vai ser um tempo muito legal. Então, domingo, dia 25 pela manhã, nós não teremos programação aqui, somente à noite. Amém? Vai ser bênção em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé por mais um momento. Eu quero ler as Sagradas Escrituras com você. E eu quero falar hoje de alguém muito conhecido de todos nós. A leitura, Jó, livro de Jó, capítulo 1. A primeira parte da leitura eu quero ler do versículo 1 ao 3. E depois nós vamos para o 12 ao 22. Jó, capítulo 1. Eu quero que você leia comigo versículo de 1 ao 3, que está escrito assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Agora caminhe para o versículo 12. Versículo 12 em diante diz assim: O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Versículo 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Versículo de número 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor.
versículo de número 22 e último a ser lido. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Obrigado, Jesus, por essa manhã tão preciosa. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa casa de oração, oferecendo ao Senhor nosso culto racional. Pai, nós te agradecemos tanto por tudo que o Senhor já fez. Mas fala conosco de uma forma especial e poderosa, através da tua palavra. Que a tua palavra nos mude, nos transforme, que cause uma mudança, Senhor, em nós, de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, fique bem à vontade. Queridos, essa história aqui, talvez seja uma das histórias mais contadas, mais ouvidas da Bíblia Sagrada. A história desse homem chamado Jó. Mas eu quero pegar essa história e eu quero trazer para dentro da nossa realidade. E eu quero trazer como tema dessa palavra, é uma pergunta o tema da minha mensagem dessa manhã. Quem é você quando tudo dá errado? Quem é você quando tudo dá errado? Você sabe que nós somos seres humanos, temos as nossas emoções, nossos sentimentos. E existem algumas pessoas que elas apresentam uma personalidade totalmente diferente quando estão passando por dificuldades na sua vida, por lutas. E o certo é que nenhum de nós estamos isentos. Todos nós passamos por dificuldades e por lutas diariamente. Algumas lutas grandes, outras lutas pequenas, diferentes uma da outra. O certo é que todos nós passamos. Mas a grande pergunta para nós nesse dia é: quem somos nós quando as coisas não caminham como nós planejamos que ela caminhasse? Quem somos nós? Eu me lembro que eu tinha um discípulo em Oriximiná, que tinha um dia que ele chegava e eu costumo dizer que era uma manteiga derretida, né? Chegava e falava com todo mundo, ia achando graça e tal, mas tinha dia que ele chegava e sequer dava um bom dia. Sequer falava com alguém na igreja. E aquilo eu fui observando, dia por dia, eu fui vendo essa mudança na vida dele. E um dia ele chegou e não falou nem sequer comigo. Ele disse: meu filhão, faz o seguinte, vai ali na minha sala e me espera lá, que eu vou já bater um papo contigo, bem legal. E eu fui em amor e coloquei: filhão, eu tenho observado que tem dias que você chega aqui, você fala até com o cachorro, até o urubu que está voando, você dá bom dia. Mas tem dia que você chega com a cara amarrada, usando a força de expressão, com a cara assim, parece que comeu alguma coisa amarga. O que está acontecendo? Vê quem você é. E aí ele me colocou uma das razões. Às vezes eu estou com problema lá em casa e esse problema não faz ter esse tipo de atitude. E eu fui bem sincero com ele: se nós temos culpa disso, você tem que aprender a lidar com isso. Parece que quando está tudo bem, Deus é bom o tempo todo. Eu vivi uma situação talvez a pior da minha vida até hoje, nesses 40 anos. Foi quando eu perdi a minha mãe. Mas eu subo nesse púlpito e desde quando eu ouvi essa frase assistindo um filme, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, eu uso ela continuamente. E quando eu perdi a minha mãe na minha frente, lá naquele hospital, minha mãe morreu aqui na minha frente, chamando pelo meu nome. Aquilo foi um choque, um baque muito grande. Eu saí do meio dos meus familiares, me isolei, e aquele bombardeio na minha mente. Mas uma pergunta veio: quem sou eu agora? Deus continua sendo bom? Deus continua sendo Deus? Deus continua sendo o Todo-Poderoso na tua vida?
E eu peguei aquilo que as pessoas mais têm acesso talvez na nossa vida, nosso status. Eu peguei e coloquei: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. E eu repito para você o tema e a pergunta dessa mensagem: quem é você quando tudo está errado? É muito fácil nós estarmos aqui e alguém lá no meio do rio, do Amazonas, e a gente gritar: te acalma, e as ondas fortes, dizendo: esse vento vai acalmar. É fácil às vezes a gente encontrar pessoas que estão doentes e a gente chegar e dizer: Deus é o Jeová Rafá, Ele vai te curar. É o Jeová Jirê, o Deus que vai prover o que você precisa. Mas de repente o vento vira e vem de encontro com as nossas vidas. Será que eu tenho a mesma fé? Será que eu tenho a mesma atitude? Será que eu tenho o mesmo posicionamento? Quem somos nós quando tudo dá errado? É interessante porque a história de Jó, ela nos encoraja, ela nos motiva a aprofundarmos mais as nossas raízes e dependermos muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Com a permissão de Deus, é claro, porque Deus ele já conhecia o quanto que Jó ia suportar. Deus já havia projetado na minha interpretação que ele iria abençoar a vida de Jó. Mas Satanás, ele atinge as 5 áreas mais importantes da vida do ser humano. E atingiu as 5 áreas mais importantes da vida de Jó. Eu vou colocar aqui, primeiro, ele atingiu os filhos. Os seus 7 filhos e 3 filhas, só de uma vez. Imagina só um homem enterrar os 10 filhos de uma vez só. Hoje, você que é pai, você que é mãe, quando você vê o seu filho chorando por alguma coisa, já te parte o coração. Tem alguns pais que dizem assim: olha, rapaz, não mexe comigo, mas não mexe com os meus. Se tu mexer com os meus filhos, com a minha filha, tu mexer com o meu filho, cara, o negócio vai ficar ruim aqui. Ele atingiu os bens materiais. Jó construiu uma riqueza. Mas de repente o mensageiro, um atrás do outro, chega e assim, em outras palavras, tudo que você construiu no decorrer desses anos acabou, não tem mais nada. Você vai ter que sobreviver, não sei como, mas você perdeu tudo. Vida material, vida financeira. Ele atinge a família, além de atingir os filhos, faz parte da família, mas ele atinge de forma direta, levantando aquela que por anos foi a sua companheira de luta, de trabalho, que foi a sua esposa. Aonde ela chega: olha, tu ainda vai te manter fiel a esse Deus? Tu não vai te manter íntegro a esse Deus? Abandona esse Deus e morra. Alguns afirmam que Jó, ele teve a restituição dos seus filhos com a mesma mulher. Eu não acredito, mas tem aqueles que acreditam. Porque uma mulher dessa, depois da minha restituição, eu não queria nem ver mais ela. Atingiu a família e depois ele veio e atingiu o corpo físico, com feridas da sola do pé ao alto da cabeça. Dizem alguns estudiosos que eram tumores cheios de pus e que cada tumor ficava latejando. Era como se fosse, na nossa linguagem, aquelas nascidas, abscesso, é que chama. E parece que enquanto o pus não sai, fica lá, parece alguma coisa andando. E depois da quinta, ele acaba usando os próprios amigos. Os amigos que ele tinha na sua vida, que aparentemente chegaram, foram tão nobres, mas depois começaram a acusá-lo
que ele precisava se avaliar, porque ele poderia ter cometido alguma falha. Mas interessante é que o Jó, ele perde tudo, mas ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo um adorador. Ele continua dependendo de Deus. Ele continua agradecendo a Deus por tudo. Quem é você quando as coisas não caminham como você planejou? Quem é você? Quais as reações que você tem? Ficamos chateados, claro. Mas será que algo que não deu certo? Eu fiquei tão chateado ao ponto de perder o meu equilíbrio. Quem é você quando você passa pela dificuldade da vida? Pelos desertos da vida? Pelo dia mau? Quem é você? Interessante porque aqui em cima no púlpito, seja pregando, cantando ou fazendo qualquer outra coisa, ou em um ministério, ou em um lugar em destaque, é impressionante a força, a garra que alguns têm. Mas embaixo, diante das todas dificuldades, a fragilidade. Um dia eu falei para alguém muito precioso, disse assim: eu queria que você fosse aqui embaixo que você em cima. Você é um leão, uma leoa, mas embaixo uma gatinha. A questão não é falar, a questão é quando vier para eu viver o que eu estou falando. Quem é você quando falta o dinheiro em sua carteira, em sua conta bancária, quando falta para pagar os seus compromissos? Quem é você? Aonde fica a sua confiança? Porque é muito fácil eu falar assim: não, Deus vai prover, quando eu tenho uma reserva na minha conta. Deus vai prover quando eu olho na minha carteira, eu sei que tem lá que já está provido. Mas quando falta, qual a minha atitude? É continuar confiando, Deus vai mover, Deus vai fazer. Quem é você quando está doente? Quem é você? É interessante porque quando o vento começa a soprar contra nossas vidas, a primeira coisa que nos afeta é a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Porque quando as pessoas estão doentes, a gente tem o máximo de prazer de chegar, Deus vai curar você, Deus vai manifestar o milagre em você, basta você crer. Mas de repente o vento sopra ao contrário e vem contra a minha vida. Eu me lembro, eu louvo muito a Deus assim, que é difícil eu adoecer. Eu louvo muito a Deus. Então quando você me vê parado, é porque o negócio está muito difícil. Meu bem diz assim: quando eu vejo meu bem meio mufino, parado, não querer sair porque o negócio está certo do lado dele. Mas um dia, eu não fiz exame para saber, mas um dia eu passei muito ruim em Oriximiná, foi uma semana. Eu não conseguia levantar, sabe aquela força de expressão, parece que a minha cabeça estava pesando 1 tonelada, é um exagero tão grande da nossa parte, né? Eu não conseguia me mover, e aí eu estava sendo impulsionado a começar a murmurar. E a gente começa a jogar em rosto de Deus. Poxa Deus, eu faço tanto para o Senhor, eu trabalho tanto, me sacrifico para o Senhor. Começa a murmurar. E de repente eu parei e disse assim: a murmuração não vai me restaurar. E eu comecei e olhei para a Bíblia diz que em tudo eu devo dar graças. Não é somente nas coisas boas, não é somente nas coisas que vão me beneficiar, não é somente nas coisas que vão fazer eu sorrir, mas também nas coisas que vão fazer eu chorar. Eu disse, eu comecei a mudar o meu discurso e as minhas palavras diante de Deus. Deus, obrigado por essa enfermidade, porque eu tenho certeza que não é para a morte. Eu tenho certeza que daqui a pouco eu já vou estar curado. O Senhor é bom o tempo todo Deus é bom. Mas quem é você quando você passa pelo momento difícil na sua saúde física? Quem é você quando você adoece? Quem é você
diante de um não. Certa vez alguém falou: você quer conhecer alguém de verdade? Diga um não para ela. Você quer conhecer alguém de verdade? Diga um não para ela. Quem é você quando você recebe um não do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, do seu patrão, da sua liderança? Quem é você diante de um não? Quem é você? Qual é a atitude que o seu coração tem quando você recebe um não? Quem é você diante das crises no casamento, na família, crise na criação de seus filhos? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você diante dos confrontos e diante da correção? Quem é você? Eu costumo falar o seguinte: que a gente nunca vai conhecer quem é quem em pizzaria, em almoço, em jantar, em comunhão. Nós nunca vamos conhecer, porque todo mundo é legal comendo junto e serve e tal. Meu pastor é muito bom, meu discipulador é muito bom, essa ovelha maravilhosa que me leva à pizzaria e tal. E quando vem o confronto, quando vem a correção, quem somos nós? Quando somos confrontados com a verdade. Quando somos confrontados com aquilo que vem de encontro com o nosso eu, com aquilo que a gente pensa. Sei que a Bíblia diz que o confronto, a correção, no seu momento não traz nenhuma alegria, mas vai trazer resultados poderosos na vida daqueles que vão praticar aquilo na área que foi confrontado. Certa vez alguém também falou: quer conhecer alguém de verdade? Confronte ele. Confronte ela, corrija, e você vai saber quem é de verdade. Você vai saber. Aconteceu um problema muito sério em uma de nossas igrejas, e o pastor me veio para resolver. E quando ele foi falar em amor com o pastor que estava se rebelando contra a sua liderança, o cara teve uma atitude que nunca ele teve na vida dele. Diz a história que o pastor olhou para ele e disse assim: agora tu estás mostrando as tuas garras. Mas diante do confronto, diante da correção, enquanto estamos comunhão, picanha, pizzaria, está tudo bem. Mas você quer conhecer alguém de verdade, quer se conhecer de verdade, é diante de um confronto, diante de uma correção. Aí você vai ver quem é quem de verdade. Eu cheguei em casa, tive de perdão pro meu bem outro dia, e pedi para ela orar por mim. Eu amo, eu trato bem, eu procuro ser manso, mas eu luto com a minha natureza, com aqueles que querem, às vezes, querer me humilhar. Aí não dá certo. Eu estava outro dia, indo domingo, agora hoje está fazendo 8 dias. Eu deixei o pastor no hotel, o pastor Gilson, estava indo para casa, já é quase 11 horas. E estava tendo uma batida da polícia. Estava no escuro, só via lanterninha e carro parando, e eu ia dobrar ali no pastor Gilberto. E eu dobrei, que estava mais na frente um pouco, e eu não vi, estava todo mundo no escuro. Eu vi quando um policial bateu no capô do meu carro, assim, muito forte, várias vezes. E gritou comigo: tu não tá vendo que eu tô te dando sinal para tu parar ali, rapaz? Ah, graças a Deus que eu tinha sido do culto. Eu disse para ele: tu fala baixo,
Tu não está falando com bandido nem ladrão. Tu está no escuro, eu não estou te vendo. Aí veio um sargento, encoste aí, por favor. Não, tudo bem, a gente lhe conhece, explicou, pediu desculpa pelo policial. Mas quem somos nós diante do confronto? Diante da correção? Quem somos nós? Será que a gente vai continuar mostrando a lã da ovelha ou as nossas garras de lobo diante do confronto? Quem somos nós? Quem é você quando as pessoas lhe tratam como servo? Quem é você? Nós somos servos. A palavra servo no grego é escravo. Somos escravos de Cristo. É interessante porque é tão bonito quando alguém anuncia: vamos receber agora o pastor Daniel Sulins, o servo de Deus. Mas leva para o hotel, oferece a melhor comida. Está tudo de boa. É muito bom ser servo assim. Vai carregar a mala, já tem alguém para carregar. Mas quem é você quando alguém te trata como servo? Te fala meio que grosseiramente, como um policial me tratou. Quando alguém coloca você no lugar de servo mesmo, quem é você? Essas perguntas, queridos, a gente tem que refletir porque nós estamos no processo de conversão. E o projeto de Deus, a proposta de Deus para nossas vidas é nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. É nós sermos parecidos com Jesus. E às vezes as nossas atitudes diante das doenças, dos conflitos, dos confrontos, das correções, quando nos tratam como servo, diante das dificuldades da vida, de fato e de verdade, eu vou mostrar o quanto nós precisamos melhorar ainda. E o nosso desafio diário é esse: a cada dia nos tornarmos mais e mais parecidos com Jesus. Agora, quando as coisas não caminham como você deseja, é exatamente nesse momento que temos que mostrar, primeiro, a nossa fé que declaramos em Cristo. É exatamente nesse momento que, quando as dificuldades vêm, quando o deserto vem, quando as lutas vêm, quando os leões se levantam, quando os ursos se levantam, quando chega o dia mau, é nessa hora, de fato e de verdade, que eu tenho que mostrar e viver a fé que eu declaro. Manter firme a minha confiança. Quando as coisas não caminham quando nós desejamos, como nós desejamos, nós precisamos nessa hora mostrar maturidade. E a Bíblia fala sobre essa questão da maturidade. A Bíblia fala sobre isso. E são nos momentos de dificuldade da nossa vida. São nos momentos que as coisas parecem aos nossos olhos que perdeu um pouco o sentido, desviou um pouco o foco. Nessa hora que nós temos que mostrar de fato, de verdade, maturidade que nós temos buscado em Deus. O que nós temos que mostrar quando as coisas não caminham como nós desejamos? Viver o que nós sabemos e o que nós ensinamos. Na minha interpretação, eu já vi outros homens de Deus falar sobre isso, que o maior desafio de um pregador não é ele pregar um bom sermão, não é ele ser tão eloquente, cheio de sabedoria, com tanta base teológica e tanta coisa, mas o maior desafio de um pregador, de um homem de Deus, é ele viver o que ele prega e pregar o que ele vive. Aí que está o grande desafio. E nós só vamos viver o que nós pregamos quando for necessário. Quantas e quantas situações eu já vivi, meus amados irmãos, de ministrar uma mensagem à noite, e quando é na segunda-feira, Deus provar, porque nós somos provados naquilo que nós falamos. E aí eu vou mostrar para mim, para as pessoas, para o diabo, para o mundo,
que aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu ensino, aquilo que eu sei, eu vou viver no momento que for necessário. Quando as coisas não caminham, quando é como é para caminhar, no nosso ponto de vista, o que nós precisamos mostrar? Nós precisamos mostrar e manter o equilíbrio. A falta do equilíbrio, ou quando nós perdemos o equilíbrio, nós podemos perder um bom funcionário, uma empresa, um ministério, um casamento, perder paz, perder coisas valiosas de Deus para as nossas vidas. A Bíblia apresenta o Moisés como o homem mais manso da face da terra. Cara, um grande líder. Mas quando Deus ele pede a Moisés, toque na rocha. Moisés tocou na rocha, feriu. Na segunda vez, Deus disse para Moisés, Moisés, fale. E Moisés ali perde o equilíbrio. Em vez de ele falar, ele feriu a rocha. Perdeu o equilíbrio. Davi, uma chamada grandiosa, o homem segundo o coração de Deus, por um momento, que ele, em vez de estar na guerra, estava no palácio, ele olha aquela mulher linda, maravilhosa, perde o equilíbrio e se deixa ser levado pela sua carne. Se deixa ser levado pela sua carne. E quantas vezes é necessário nós termos o equilíbrio, principalmente quando as coisas não caminham como a gente deseja que caminhe. A gente, pela misericórdia de Deus, nós já estamos aí em frente de eventos já faz bastante tempo. Eu louvo a Deus por isso. Mas como é desafiador a gente manter o equilíbrio em alguns momentos. Principalmente lidando com pessoas. Você pede para fazer uma coisa, eles decidem fazer de uma outra forma. E um dia eu tive que falar com meu bem-amor, eu vou precisar afastar você dos eventos aí, porque estou vendo que você está muito nervosa. Por algum momento você está perdendo o equilíbrio. Se você não manter a calma, eu vou precisar te afastar desses eventos. Porque a perda do equilíbrio pode levar muita coisa a perder. Muita coisa. É interessante porque quando a pessoa perde o equilíbrio, o domínio próprio, a sua mansidão, ele faz coisas terríveis e que virá depois consequências mais terríveis ainda sobre a sua vida. O que nós devemos mostrar quando as coisas não caminham exatamente como nós desejamos? Nós precisamos manter o nosso crer em Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que nada, absolutamente nada fugiu do controle de Deus. Se o desespero resolvesse, seria uma coisa. Se o arrancar os nossos cabelos da nossa cabeça resolvesse, seria uma coisa. Se nós perdêssemos o equilíbrio e resolvesse, seria uma outra coisa. Nós precisamos de fato, de verdade, acreditar. Tá difícil. A coisa não está acontecendo como eu quero. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu posso ouvir o amém por isso? Deus está no controle de todas as coisas. É manter a calma e saber que Deus vai apresentar uma solução. É manter a calma e saber que Deus vai mostrar uma saída. Pode até não ser hoje ou não ser amanhã, mas Ele vai mostrar, porque Ele é fiel. Amém, queridos? São situações que acontecem na nossa vida. Nós estivemos agora lá em São Luís e nós ficamos tão empolgados em relação às poltronas, tão empolgados. E aí eu pedi para o rapaz, antes de ir, preparar 2 poltronas que eu ia trazer no avião. E aquela empolgação, fomos para lá, passamos uma manhã embalando essas poltronas, conversando. E quando nós chegamos no aeroporto, o rapaz, com uma ignorância, disse assim: não vai.
Meu Deus. E se nós tirarmos dessa caixa? Se vocês tirarem da caixa, tudo bem. Tivemos um trabalho de tirar da caixa, pegar o pack filme, enrolar. Chegamos lá, o cara olhou e disse assim, não vai. O mesmo que disse que ia. Aí o irmão Fabiano olhou para mim e eu disse assim, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. As coisas vão caminhar. Deus está no controle de todas as coisas. As coisas muitas vezes não vão caminhar como eu planejo, como eu desejo. Mas é exatamente nessa hora que eu tenho que mostrar quem eu sou. É nessa hora que eu tenho que mostrar minha fé, meu domínio próprio, a minha confiança em Deus. Eu quero ler um texto com você que eu acho muito interessante, Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 a 13. Olha o que o Paulo diz aqui. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, eu aprendi o segredo, eu aprendi a me adaptar, eu aprendi. É como se Paulo estivesse nos ensinando nessa manhã, haverá situações na nossa vida que vão acontecer muito distante daquilo que eu estou planejando. Coisas desagradáveis. Coisas que às vezes vai querer me tirar o domínio próprio, o equilíbrio. Vai me impulsionar a fazer alguma loucura. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe, a minha vida está no altar dele. Eu estou escondido nele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai agir de alguma forma. Esse prejuízo, essa dor, algo que está acontecendo na minha vida, Deus vai usar para transformar em grandes bênçãos e vitórias para mim. Aí eu pergunto para você nessa manhã: quem é você quando tudo está errado? Quem é você? Quem sou eu quando as coisas não caminham como eu desejo? Meus amados irmãos, que essa palavra ela nos motive a fazermos uma reflexão a respeito da nossa própria vida. Será que a fé que eu declaro, que eu confesso, ela é uma fé verdadeira para eu viver quando for necessário? Será que aquilo que eu declaro, aquilo que eu sei que Deus vai trazer a solução, a minha fé, o meu crer, é suficiente para eu viver quando as coisas chegarem até mim? Nós fizemos uma viagem, e eu encerro com esse testemunho. Nós fizemos uma viagem, a segunda viagem que eu fiz para Oriximiná. A primeira eu fiz com o pastor Elias. Minha primeira viagem fora de Monte Alegre eu fiz com o pastor Elias. E depois a gente fez uma viagem com o pastor Elcio de moto. Alguns já me ouviram e viram falar sobre isso. Era o pastor Elcio, o Getulinho e eu, cada um numa moto. Saímos daqui de Monte Alegre para uma conferência do MDA em Oriximiná. Chegou uma certa parte da viagem, alguém nos ensinou que se nós entrássemos lá no Cipual, onde fica a nossa chácara da parte Ortióbito, nós íamos cortar um areião e nós íamos já sair lá na frente. Assim fizemos. Fomos perguntando e deu tudo certinho, chegamos em Oriximiná.
Ficamos lá na sexta, no sábado, no domingo. Uma empresária nos ofereceu um jantar maravilhoso, um apartamento assim, extraordinário. Na segunda-feira, 4 da manhã, nós saímos de Oriximiná. E aí o pastor Elcio disse assim: Dani, nós vamos pelo mesmo local? Eu disse, vamos. E nós saímos. Eu quero só abrir um parênteses aqui para alertar você e a mim sobre a autoconfiança. A autoconfiança, ela é importante, mas ela pode ser perigosa. A autoconfiança pode derrubar o homem e a mulher de Deus. A autoconfiança, uma das razões, para mim, na minha interpretação, que derrubou Pedro, foi a sua autoconfiança. Quando ele disse para Jesus: eu estou pronto, não somente de ser preso pelo Senhor, mas estou pronto também para morrer. Mas na adversidade o Pedro morreu. E nós saímos. E de repente nós começamos a... Não perguntamos nada para ninguém mais, a gente já sabe o caminho e fomos embora. E na viagem, eu comecei a observar lugares que a gente não tinha passado. Eu disse: pastor, eu acho que a gente não passou por aqui não. Tinha um homem roçando lá. Ele disse assim: Dani, pergunta lá para aquele homem lá. Daí eu encostei a moto: meu senhor, aonde é que fica a estrada que vai para Alenquer? Aí o homem disse assim para mim: vocês já passaram da entrada 30 quilômetros. Aí eu vim de lá rindo, Neto. E eu disse assim: pastor Elcio, aquele cidadão ali está mais perdido que nós. Ele disse que nós já passamos 30 quilômetros da entrada. Bora seguir a viagem. Mas lá na frente nós encontramos outro homem roçando. Eu vou perguntar aqui. Perguntei. O homem disse assim: vocês já passaram da entrada 35 quilômetros. Aí o coração dispara e a ficha cai. Não é possível que esses dois homens estão errados e a gente está certo. A gente não é nem daqui. E agora? Encontramos uma casa onde nos informaram: por aqui vocês podem até sair na estrada, mas estão no inverno pesado, vai ser bem difícil. Bem difícil. Aí o pastor só olhou e disse: aí, bora. No primeiro obstáculo tinha um lamaçal bem grande. Nós passamos de boa e nós gritamos, gente comemorando: isso não é de nada. Era só o princípio das dores. Nós sofremos tanto naquela viagem. E nós chegamos numa parte dessa viagem, tinha uma árvore caída. E exatamente nessa árvore caída tinha a estrada que seguia e tinha uma outra para a direita. E agora, bora para a direita. Uma lama que nem aonde pesca caranguejo. E nós saímos empurrando, eu caí, a moto caía por cima de mim, caía por cima do pastor Elcio. Graças a Deus, Getulino sempre foi muito forte. Era tanta lama que o Getulino meteu o pé dele lá e quando ele tirou, o sapato ficou e ninguém conseguiu mais achar o sapato. E nós passamos aproximadamente nesse pedaço de lama 2 horas, que a moto não saía do lugar, o Getulino ia e tal, empurrava. E quando nós chegamos lá em cima da serra, a gente descobriu que era só um pequeno ramal, que não existia estrada. Quem sou eu agora? Porque na noite seguinte eu estava como um príncipe. E agora nós estávamos com fome. E já dizendo assim: meu Deus, um bicho vai nos pegar. Não tinha casa, não tinha telefone. Eu já estava orando assim, pensando qual o tipo da oração que eu ia fazer. Deus, recebe meu espírito aqui, meu corpo. Queria ter pelo menos um enterro digno. Mas depois de muito tempo a gente conseguiu sair de lá. Mas o que eu aprendi com isso? Que eu olhava para o meu líder, o pastor Elcio, mesmo ele meio cabisbaixo, cansado. Tem uma hora que a moto virou por cima dele e ficou lá e não conseguiu tirar a moto. Mas em nenhum momento ele murmurou. Em nenhum momento ele culpou Deus. Em nenhum momento ele questionou. E eu estava doido para murmurar. Mas eu não vi ele murmurar. Eu ficava quieto.
E quando nós chegamos aqui, das 4 da manhã, chegamos aqui 8 da noite, na casa dele. O povo já estava desesperado. A equipe de Oriximiná estava vindo de Alenquer, estava indo de Óbidos. E quando nós chegamos aí, o Benil já estava com uma equipe, com teçado, com corda. Já tinha muita gente para ir atrás da gente. E a coisa não caminhou como a gente planejou. Mas a gente foi ver a bondade de Deus porque chegamos em casa. Então, nós vamos viver situações, meus amados irmãos, que as coisas não vão caminhar como a gente deseja. Mas a gente nunca pode esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. A gente nunca deve esquecer que aquilo, mesmo que seja tão ruim, mas Deus, ele vai pegar aquilo para somar em alguma área da minha vida. Em alguma área da minha vida. Que nossa fé seja em todos os momentos. Seja momentos de alegria ou de tristeza. Seja um momento que as coisas estão dando tão certo. Porque tem momento na nossa vida que as coisas estão tão certo. Estão tão certo. Que a gente fica até bem desconfiado. Mas vai chegar momentos que parece que as coisas não vão se encaixar. Eu sinto no meu espírito falar para você. Quando as coisas aos seus olhos parece que não estão se encaixando. Não te desespera não. Fique tranquilo. Porque alguma coisa Deus ele tem para fazer através dessa situação. Amém? Fique de pé. Em nome de Jesus. Deus é Deus. Eu quero mais uma vez Não importa a circunstância. perguntar para você e para mim. Quem é você quando tudo dá errado? Será Deus. É interessante porque, usando uma forte expressão, Deus ele colocou a mão dele no fogo, por Jó. Porque o próprio Deus disse assim para Satanás: tu observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás ainda disse assim para Deus: olha, ele só te teme porque você tem cercado ele, você tem dado riqueza, você tem dado uma família. Você tem abençoado ele em todas as áreas. E Deus ele diz assim: eu vou te mostrar que ele não está me servindo, ele não me teme pelas minhas mãos, mas pela minha face. Se a gente seguir a Deus pelas mãos de Deus, a gente pode se frustrar. Mas se nós seguirmos a Deus pelo que ele é, pelo que ele tem feito pelas nossas vidas, pela sua face, nada vai nos abalar. E Jó perde tudo, perde os filhos, perde a esposa, perde bens, ganha as enfermidades. Mas ele continua dizendo: Deus continua sendo Deus na minha vida. Deus continua sendo Deus da minha vida. Deus continua sendo Deus da minha vida. Eu fiquei muito impressionado. O pastor Geraldo estava vindo de Goiânia. Uma carreta desgovernada atinge o carro que o pastor Geraldo estava vendo. Estava vendo o pastor Emanuel, a esposa, a professora Terezinha e o pastor Geraldo. Baixa só mais um pouquinho. O pastor Geraldo sofre alguns ferimentos, a professora Terezinha, a sua filha. Mas a pessoa que mais foi atingida foi o pastor Emanuel. E quando foi ontem, ou anteontem, o pastor Emanuel faleceu, um jovem. E aí chega no grupo uma mensagem da esposa dele, dizendo: Deus recolheu Emanuel. Quero agradecer pelas orações. Quero agradecer pelo apoio. Mas eu quero dizer para todos vocês que a minha fé vai permanecer firme em Jesus. Não foi a perda do meu marido que vai fazer eu desfalecer da minha fé. Eu me emocionei quando eu ouvi aquela mensagem daquela esposa. Parece que 2 anos de casado. Mas a minha fé vai permanecer. As coisas vinham para Santarém, mas as coisas não caminharam como eles planejaram. Talvez dias de alegria estava tudo agendado e de repente a coisa desanda.
Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, amém, queridos? Permaneça firme, venha as circunstâncias, mas Deus continua sendo Deus. Coloque a mão no seu peito, à altura do seu coração. E eu quero que você faça uma oração para Deus. Diga: Deus, me ajude. Me ajude a ter o equilíbrio, me ajude a manter firme a minha fé. Me ajude, Senhor, a manter firme a minha confiança. Me ajude, Pai, a viver o que eu sei quando as coisas não derem certo. Quando as coisas não caminharem como é para caminhar, Senhor, segundo o meu ponto de vista. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar minha vida diante do teu altar. Eu quero colocar, Senhor, a vida da tua igreja diante do teu altar. Todos nós passamos por dificuldades. E a tua palavra diz, Pai, que o coração do homem faz planos. E muitas vezes fazemos planos, nós projetamos, nós temos ideias, nós sonhamos. Mas muitas vezes as coisas não caminham como é para caminhar o nosso ponto de vista. Mas nessa hora, Senhor, nos ajuda a manter o nosso equilíbrio. Nos ajuda a manter a nossa fé. Nos ajuda a acreditar, Pai, que mesmo quando as coisas derem errado, como deu na vida do Jó, nós possamos continuar te adorando. Nós possamos continuar dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Nós possamos continuar dizendo: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Possamos continuar declarando: esse problema Deus vai transformar em bênçãos. Que a nossa fé não seja abalada, Pai. E que o Senhor nos ajude a ter o equilíbrio e a visão que Paulo teve. Nos ajuda a aprender a lidar com isso. Nos ajuda a aprender a lidar com as conquistas, mas também com as derrotas. Nos ajuda a lidar com as vitórias, Senhor, mas também com as perdas. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, Pai. Nos fortalece. Nos ajuda a aprofundar nossas raízes mais e mais em Ti. Nos ajuda a descansar mais e mais no Senhor. Nos ajuda a acreditar, meu Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero declarar sobre a sua vida uma fé inabalável. Eu quero declarar sobre a sua vida uma fé que não vai se abalar diante das circunstâncias da vida, mas que você vai permanecer firme e que você vai ser o mesmo diante das lutas, diante das vitórias, mas diante das derrotas e das perdas da vida, em nome de Jesus. Abraça o teu irmão e diga assim: você vai permanecer firme. Quando tudo der errado, você vai permanecer acreditando em Deus, acreditando que Ele está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Você pode dar para Ele uma linda e forte salva de palmas nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho interessante essa canção. Se Deus fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo. Nada muda. Ele não precisa provar nada de quem verdadeiramente Ele é. Amém, queridos? Antes de orar, de repente, a nossa lanchonete está funcionando aqui. Hoje nós estamos vendendo carne de sol, tá? Com arroz, farofa e... Não, tem um nome aí diferente aí. Macarronese. Como? Batatonese. Nós estamos vendendo aí, tá? Se de repente você não tem nada para você almoçar, você pode adquirir aí. Ou se não, você pode indicar para alguém. Bem, Pai, obrigado por essa manhã tão preciosa, por esse tempo maravilhoso. Que a boa mão do Senhor permaneça sobre nós. Nós estamos iniciando uma nova semana. Seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana que o Senhor possa nos surpreender com grandes coisas. Uma semana que a gente possa aprofundar mais e mais nossas raízes no Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce perfeita comunhão do Espírito Santo permaneça, desde agora e para sempre, sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém. As coisas que podes fazer.